Vamos com o Cruzeiro após o empate no duelo contra o tricolor paulista. Emerson Pansieri. Chegando com as informações do Cruzeiro, tá na cara que o torcedor tá muito mais confiante pelo que o time apresentou diante do São Paulo. Correu, né? E teve até chance. O nosso Panzi tá aí, que é o nosso comentarista, teve chance de buscar essa virada, esse resultado positivo jogando na capital paulista em uma partida que é um clássico do futebol brasileiro, diga-se de passagem. O Cruzeiro teve uma formação diferente, teve o Fagner como titular, o Vidalba na zaga, já que o Jonathan Jesus cumpriu suspensão, teve Lucas Homero com Lucas Silva e Christian, teve o Matheus Pereira atuando de uma maneira também diferente, teve Wanderson e Caio Jorge, Dudu e Gabigol no banco de reservas. Foram as mudanças do técnico Leonardo Jardim, que reconheceu um time muito mais combativo, e isso não pode faltar. Esse é o ingrediente que não pode faltar no jogo do Cruzeiro com o técnico Leonardo Jardim. Tá na cara. Se não correr, se não corresponder, não vai jogar, não vai entrar na equipe do Cruzeiro. Isso tá bem nítido nas palavras do treinador, inclusive na entrevista coletiva que registramos aqui na nossa jornada esportiva. E o Cruzeiro, com essa motivação, vai trabalhar nesta terça-feira, na parte da manhã. Quarta-feira à tarde, os jogadores ficam concentrados para o duelo contra o Bahia. Jogo que vai ser disputado quinta-feira, às 9h30 da noite, no Mineirão, no Gigante da Pampulha, Hugo Sérgio. Valeu, Pansieri. Ô, Panzi, o empate que dá uma motivação a mais, né? Mas tem aquela situação. O treinador do Cruzeiro deixou claro, quem não corresponder não joga. Eu acho que nesse jogo contra o São Paulo, o que menos importou pro torcedor foi o resultado, cara. Acho que o que mais chamou atenção foi o desempenho, a competitividade do time, como os caras se entregaram, como foi um Cruzeiro que brigou mais, um Cruzeiro mordendo mais, principalmente a saída de bola do adversário. Foi um Cruzeiro diferente. Pode ser postura, pode ser um choque depois daquele vexame contra o Mushuc Runa, e pode ser simplesmente a mudança que fez o Jardim de característica de alguns jogadores. Aliás, o Jardim, antes do jogo, surpreendeu a muitos, e depois do jogo, acho que ele foi bem na entrevista, apaziguando, não criando crise quando perguntado sobre ausências de Dudu, Gabriel Barbosa. E depois do jogo, ficou mais confortável pra gente falar sobre as mudanças dele, né? Que se surpreenderam antes da partida, deram certo. Eu acho que o treinador foi muito feliz, se arriscou e valeu correr o risco. Foi um Cruzeiro diferente. E Hugo, no pós-jogo, na coletiva, o Jardim falou em mudança por conta de característica do jogo do adversário, de ser um jogo fora de casa, precisava de um time com maior poder de marcação, de intensidade. Eu não sei se muda não, tá? Pro jogo no meio de semana contra o Bahia. Inclusive, eu acho o Bahia um time melhor e mais forte que o São Paulo hoje. Eu vejo no Bahia um time que pode trazer mais desconforto pro Cruzeiro que o próprio São Paulo. O Bahia é um time que gosta de ter a bola, se precisar jogar também em transição, tem essa capacidade, tem jogadores rápidos dos dois lados, tem um lado esquerdo funcionando muito, com o Luciano Juba, que tá fazendo um baita início de Campeonato Brasileiro, que é o lateral esquerdo, o Eric Pulga, uma baita novidade no Campeonato Brasileiro de Série A, tá muito bem. Do lado direito pode ter o Ademir, que é um jogador muito rápido. Então não me surpreenderia o Leonardo Jardim manter o time que jogou contra o São Paulo, manter o Fagner na direita, é um jogador que tem um poder de marcação melhor do que o William, e o lado direito do Cruzeiro vai sofrer contra o Bahia, que o lado esquerdo do Bahia é muito forte. Acho que o Lucas Silva cravou a titularidade dele, principalmente com a ausência do Matheus Henrique, até pelo menos essa parada pro Mundial. Lucas Silva entrou muito bem, deu mais equilíbrio defensivo, mais consistência, fez bem ao Lucas Romero. E eu acho que pode haver a manutenção do Christian pela direita e até do Wanderson pelo lado esquerdo, porque de todas as alterações, eu acho que a do Dudu tem algo a mais do que só campo. Porque Gabriel Barbosa vinha fazendo os gols, mas tá longe de ser o Gabigol. Você pega no meio de campo, o Wallace ainda não mostrou que veio. O William tá passando por um momento ruim, mas o Dudu tava jogando bem, cara. O Dudu tava entregando. Por que ele saiu? Não foi o campo. Então, eu tô com uma pulga atrás da orelha em relação à saída do Dudu. Não sei se volta. E lá atrás, Jonathan Jesus tem tudo pra voltar a fazer dupla com Fabrício Bruno, e fica a dúvida, mantém o Kaique ou volta com o Vidalba pra lateral esquerda? Então, eu acho que ainda há um mistério em relação ao Cruzeiro para a próxima quinta-feira, mas eu apostaria na manutenção
da maioria dos atletas que iniciaram o jogo contra o São Paulo. Agora, que banco caro, hein? Esse do Cruzeiro, você pega Gabigol no banco, essa situação do Dudu, olha, são valores assim, altos, pra chegar a manter no banco. Por enquanto, né? Foram banco contra o São Paulo, repito, não sei se vão ser mantidos no banco de reservas, mas é aquela coisa, Hugo, é um elenco que não foi montado pro Jardim. O Leonardo Jardim chegou e tentou com esses atletas, a coisa não estava funcionando. Vamos dar o direito ao Leonardo Jardim de mudar, sim, de tentar. Hoje mais cedo falei na turma do bate-bola, há um ano, no dia 11 de abril, estreou no comando técnico do Cruzeiro Fernando Seabra. E foi com o Fernando Seabra que o Cruzeiro viveu o seu último melhor momento, vamos dizer assim. Quando o Seabra teve a liberdade para escalar quem ele queria. Ou seja, quem vivia o melhor momento. Aí veio aquele áudio cobrando que ele escalasse jogadores que haviam sido contratados, que não estavam num bom momento. E dali para frente a coisa degringolou. Com o Seabra, com o Diniz, veio o Jardim, tentou com jogadores de nome, contratações pesadas, e contra o São Paulo ele escolheu quem vive o melhor momento. Não sei se é hora de voltar com quem estava jogando antes. Talvez dar uma sequência para esse time que contra o São Paulo deu um fio de esperança pro torcedor. E a boa notícia, fala pra gente, Pansieri, mais da Raposa aqui no apito final. A boa notícia foi o Dineno, jogador que passou por cirurgia no ano passado, lesão no joelho, e aí ficou esse tempo todo, né, desde agosto na luta, recuperação, e aí faz trabalho físico, faz trabalho de fisioterapia. É um processo que é um tanto quanto difícil para qualquer atleta profissional, né, ficar esse tempo todo sem jogar. Mas o Dineno, nesse período, até melhorou a parte física, ficou mais forte, tá bem mais forte se comparado quando se machucou. O Cruzeiro fez um trabalho diferente com o jogador, um trabalho especial para que ele ganhasse massa muscular. E agora treinou pela primeira vez hoje com os companheiros, quem sabe sendo aí uma opção para o técnico Leonardo Jardim. Essa é a grande perspectiva do treinador celeste, pensando na sequência de jogos que tem pela frente. Aí, outro jogador que trabalhou a parte física foi o Japa. O Japa fez um trabalho físico em campo. O Bolassi fez um trabalho também físico. O Bolassi que não viajou com os companheiros por conta de um incômodo no joelho. O Japa fez esse trabalho porque ainda está nesse processo de melhoria da parte física. Quem sabe logo estará até igual o Dineno aí participando com os companheiros das atividades na Toca da Raposa. Vale destacar também que para a partida contra a equipe do Bahia, o Cruzeiro tem esse retorno do Jonathan Jesus, que ficou trabalhando normalmente, não estava relacionado para o confronto contra o São Paulo por conta da suspensão, mas aí foi a Toca da Raposa fazer suas atividades, não pode perder tempo, não pode perder a parte física, certamente o Jonathan Jesus, e o Cruzeiro então vai se preparando para essa partida contra o Bahia com o intuito de fazer a segunda vitória em casa no Brasileiro. Começou o Campeonato Brasileiro vencendo contra o Mirassol e agora tem essa chance de fazer mais uma vitória jogando ao lado do torcedor. Hugo Sérgio. Ok, Pansieri, e mais sobre a saída do lateral Marlon. Fala pra gente, Pansieri. Então, Hugo, eu vou falar do Marlon porque eu quero falar de outro jogador do Cruzeiro. O Marlon foi apresentado no Grêmio, até disse, né, que gostaria de agradecer ao presidente Pedro Lourenço, que soube analisar muito a situação dele. Em dezembro ele falou que não ia liberar o Marlon porque estava montando o time e ele já tinha manifestado o Marlon interesse e o carinho que ele tinha de jogar no Grêmio, mas seguiu trabalhando no Cruzeiro, fazendo o trabalho dele. Boa sorte pro Marlon aí no Grêmio. Mas a realidade no Cruzeiro se chama Cauã Prates. Esse jogador vai ser observado no time de cima, né? Não quer dizer que vai ser titular. O titular é o Kaique, né? Até pelos serviços prestados. É um garoto que tem um potencial enorme, vem crescendo e amadurece a cada dia que passa essa lateral esquerda do Cruzeiro. Mas o Cauã Prates, que é da Seleção Brasileira Sub-17, venceu o Sul-Americano. Esse jogador, então agora treinando com o time principal, até atuou como zagueiro na seleção, mas tem essa função de zagueiro, pode atuar como lateral, vai ser observado de perto pelo Leonardo Jardim, que pelo que viu, já treinou com a rapaziada do time de cima, gostou muito, foram vários elogios ao Cauã Prates, esse cria da Toca que agora vai ter chance, vai ter espaço no Cruzeiro, Hugo. Ok, Pansieri.
página virada com relação ao Marlon, né? O Marlon passou, foi importante pro Cruzeiro em determinado momento, né? O Marlon de 2023 vai fazer muita falta. Teve um bom início em 2024, mas foi caindo de rendimento, assim como todo time, né? E aí, eu não vou ser covarde com o Marlon. Boa parte do elenco do Cruzeiro teve uma queda brusca de rendimento individual. O próprio William, o outro lateral, também teve essa queda. E o Marlon seguiu seu caminho. Estranho foi o Marlon, que não vinha jogando, não vinha sendo nem relacionado, ter entrado em campo como titular contra o Muxuca e Rune e no dia seguinte ter sido emprestado, ter saído pro Grêmio. Então, sinceramente, essa parte dele ter jogado à noite e sido emprestado no dia seguinte, essa é meio difícil de entender. Mas a saída do Marlon é compreensível, que o jogador seja feliz, que tenha sucesso no Grêmio e que Kaique e Vidalba tenham sucesso no Cruzeiro. Estão precisando jogar também. Cruzeiro, Emerson Pansieri. Após o empate por 1-1 com o São Paulo ontem, jogo na capital paulista, no Morumbis, o Cruzeiro já voltou aos trabalhos na Toca da Raposa. Um treino hoje de manhã. Inclusive, a agenda da semana já está definida. Tem atividade nesta terça-feira na parte da manhã, na quarta-feira na parte da tarde. Quinta-feira tem um duelo entre Cruzeiro e Bahia, jogo às 9h30 da noite, Campeonato Brasileiro, essa partida no Mineirão. E para o confronto, a expectativa, pelo menos na primeira conversa até do Cruzeiro com o Mineirão, de pelo menos 30 mil torcedores, a previsão de público. Em relação ao Dinheiro, o atacante argentino foi a novidade hoje na Toca, jogador que se recuperou de uma lesão no joelho e vinha trabalhando a parte física com os demais jogadores na Toca da Raposa, se condicionando, e hoje participou normalmente da atividade com os demais jogadores. Japa está entregue ainda ao departamento físico e o Bolassi também fez um trabalho físico, já que o Bolassi foi ausência na delegação do Cruzeiro na partida contra o São Paulo.